Olá, hoje nós vamos falar sobre a propaganda eleitoral no rádio e na televisão. E a nova legislação eleitoral trouxe algumas mudanças que nós veremos no vídeo de hoje. Esse ano, a propaganda eleitoral gratuita está mais curta e vai ocorrer de 9 de outubro a 12 de novembro. Agora, vamos ver como ficou o horário da propaganda eleitoral. Para esse ano, nós teremos duas formas de propaganda. A primeira é para prefeito e teremos um horário fixo, de segunda a sábado, na rádio das 7 às 7h10 e das 12 horas às 12h10. Na televisão, o horário será das 13 horas às 13h10 e das 20h30 às 20h40. A segunda forma é para prefeitos e vereadores e teremos inserções de propaganda ao longo da programação. Ela será de segunda a domingo na rádio e na televisão, entre as 5 horas e as 24 horas ao longo da programação, com 70 minutos em inserções de 30 e 60 segundos, a critério do partido ou coligação. A divisão desse tipo de propaganda ficou da seguinte maneira: candidatos a prefeito terão direito a 60% do tempo, ou seja, o equivalente a 42 minutos, e para vereadores será 40%, o equivalente a 28 minutos. Agora, vamos entender a divisão de tempo desse horário entre os partidos. Primeiro, nós veremos quem tem direito a participar dessa propaganda. De acordo com a Emenda Constitucional 97 de 2017, terão direito os partidos que obtiverem nas eleições para a Câmara dos Deputados no mínimo 1,5% dos votos válidos. Esses votos devem estar distribuídos em pelo menos 1/3 das unidades da federação e com um mínimo de 1% dos votos válidos em cada uma delas. Outra possibilidade de participar da propaganda na rádio e na TV é a seguinte: se os partidos tiverem elegido pelo menos 9 deputados federais, distribuídos em pelo menos 1/3 das unidades da federação. Agora que sabemos quais partidos poderão participar da propaganda eleitoral gratuita, veremos a distribuição desse horário entre os partidos. E ficou da seguinte maneira: 90% do tempo serão distribuídos proporcionalmente ao número de representantes na Câmara dos Deputados. Considera, no caso das coligações para as eleições majoritárias, o resultado da soma do número de representantes dos 6 maiores partidos que a integrem. É importante destacar que a data que considera a composição da Câmara dos Deputados para o cálculo é até 31 de agosto de 2020. E os outros 10% do tempo da propaganda serão distribuídos igualitariamente. Uma novidade nessas eleições é que, no caso de percentual de candidaturas por gênero, ou seja, mulheres, superiores ao mínimo legal, impõe-se acréscimo do tempo da propaganda na mesma proporção. Veremos agora o conteúdo dessa propaganda. Nos programas e inserções no rádio e televisão, só poderão aparecer os candidatos, os caracteres com propostas, as fotos, os jingles, clipes com música ou vinhetas, inclusive de passagem, com indicação do número do candidato ou do partido. Também os apoiadores e também depoimento de candidatos a vereador no horário da propaganda das candidaturas a prefeito e vice-versa. E um detalhe é que eles precisam ser do mesmo partido ou coligação. E o depoimento deve ser exclusivamente pedido de voto, limitado a 25% do tempo do programa ou da inserção. Se não cumprir, o candidato perderá tempo na propaganda eleitoral. O candidato ainda pode veicular entrevistas com ele próprio e cenas expondo realização de governo ou da administração pública, falhas administrativas e deficiências em obras e serviços públicos em geral, atos parlamentares e debates legislativos. Agora, veremos as proibições nesse tipo de propaganda. São vedadas montagens, trucagens, computação gráfica, desenhos animados e efeitos especiais. Agora, vamos entender como é feita a propaganda eleitoral. Ela é feita por meio do plano de mídia elaborado em conjunto pela Justiça Eleitoral, partidos, emissoras de rádio e TV, a partir de 26 de setembro de 2020. E os partidos e as coligações deverão apresentar mapas de mídia diários ou periódicos às emissoras, de forma física ou eletrônica. Agora, uma regra para candidato que apresenta programa. A partir de 11 de agosto de 2020, é vedado às emissoras de rádio e televisão transmitir programa apresentado ou comentado por pré-candidato, escolhido na convenção partidária. Se desobedecer, a multa prevista é de mais de 21 mil a mais de 106 mil reais.
E também pode ocorrer o cancelamento do registro da candidatura do beneficiário. Agora, veremos como ficou a organização dos debates. O primeiro ponto é que é facultado à emissora de rádio ou televisão transmitir os debates, seja para as eleições majoritárias ou proporcionais. E afinal, quem pode participar? De acordo com a lei, são os candidatos dos partidos com representação de no mínimo 5 parlamentares no Congresso Nacional. E é facultada a participação dos demais candidatos. E qual data considera essa composição no Congresso Nacional? Também 31 de agosto de 2020. Além disso, 2/3 dos candidatos aptos para as eleições majoritárias devem concordar com a realização de debate. E também 2/3 dos partidos com candidatos para as eleições proporcionais deverão concordar com a realização do debate. É isso, por hoje é só. Se você gostou do nosso vídeo, curta, compartilhe com seus amigos e se inscreva nas nossas mídias sociais. No próximo vídeo, falaremos mais um pouco sobre propaganda eleitoral. Eu espero você até lá.